não chega a 50%. Então, isso é gravíssimo nesse cenário que se apresenta principalmente de uma nova variante que tem aí uma alta transmissibilidade. Então, nós precisamos de ações efetivas que vamos construir junto com CONAS e CONASEMES. Então, essa é a agenda que nós estamos fazendo. A secretária disse ainda que não há problema de desabastecimento das vacinas contra a Covid-19 para quem tem mais de 12 anos. O que há é um problema de distribuição que deve ser normalizado nos próximos dias. Ela disse que hoje se reuniu com o CONAS, que representa as secretarias estaduais de saúde, também com o CONASENS, que representa as secretarias municipais de saúde, para tentar acertar essa logística de entrega das doses. A secretária Etel Maciel também afirmou que o contrato com o Instituto Butantan para a entrega de doses da Coronavac, que está paralisado, vai ser retomado. Trali. Obrigado, Raquel. É isso, tem que ter mais integração, né? Ministério da Saúde com os estados, com as cidades, voltar com força com as campanhas de vacinação, fazer mutirão, enfim, né? Fazer com que o esquema vacinal avance o mais rapidamente possível para que a gente possa ter tranquilidade para tocar a vida. Obrigado, Raquel. Bom trabalho para você aí. E depois que a China acabou com uma política de tolerância zero à Covid, de uma hora para outra, hospitais por lá ficaram lotados e pacientes enfrentam uma longa espera para conseguirem atendimento. Em Xangai, uma das maiores cidades do país, os doentes estão sendo acomodados na ala de emergência e nos corredores, a maioria de idosos. Muitos precisam de cilindros de oxigênio para respirar. A espera por atendimento chega a 5 horas. Em Guilin, no sul da China, todos os 1.300 leitos de um dos maiores hospitais da cidade estão ocupados por pacientes com Covid. Um dos responsáveis disse que a prioridade de internação é das pessoas mais velhas com sintomas graves. Oficialmente foram divulgadas 5.259 mortes por Covid no país desde o começo da pandemia. Mas o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, disse esta semana que o governo chinês está subnotificando internações, pacientes em UTI e mortes. No próximo domingo, a China vai reabrir as fronteiras depois de 3 anos. Isso significa que quem entrar no país não vai mais ter que fazer quarentena obrigatória de 5 dias. Os Estados Unidos e muitos países da Europa já anunciaram medidas restritivas para a entrada de chineses, como a exigência de teste de Covid negativo. Já países que dependem do turismo no Sudeste Asiático, como a Tailândia, estão celebrando a volta dos turistas chineses. Começou hoje, na véspera do Natal ortodoxo, o cessar-fogo unilateral da Rússia na Ucrânia. Só que nas primeiras horas, moradores e autoridades relataram explosões no leste do país. Vamos até Londres com o nosso correspondente, o Rodrigo Carvalho, para tentar entender que cessar-fogo é esse, né, Rodrigo? Porque paz mesmo que é bom, infelizmente nada. Bem-vindo e boa tarde. Vamos lá, Trali. Salve, boa tarde para você, para todo mundo. Os dois países acusam um ao outro de abrir fogo em várias áreas. O governo russo prometeu uma trégua até meia-noite de sábado para domingo, 36 horas ao todo. É que amanhã é o Natal ortodoxo. O líder da Igreja Ortodoxa Russa foi quem pediu essa trégua natalina para as pessoas na Ucrânia poderem celebrar a data. E foi atendido pelo presidente Vladimir Putin. O que a gente está vendo até agora, por um lado, é uma vida quase normal, quase porque em muitos lugares tem soldado em tudo que é canto, né? Mas uma vida perto da normalidade. A Igreja Ortodoxa Ucraniana fez uma oração de Natal hoje para o exército do país, com a presença de soldados. Lembrando que essa é uma trégua unilateral. O governo de Volodymyr Zelensky não se comprometeu a participar desse cessar-fogo, a aderir a esse cessar-fogo. E aí, por outro lado, a gente vê também a troca de acusações. Pouco depois de o cessar-fogo entrar em vigor, a Rússia acusou as forças armadas ucranianas de bombardear posições russas na Ucrânia. A TV estatal russa disse que a cidade de Donetsk foi atingida. Ao mesmo tempo, há relatos de que um ucraniano teria sido morto no ataque russo. Não está claro se esse ataque foi antes ou depois do início do cessar-fogo prometido. De uma maneira ou de outra, para a Ucrânia, esse cessar-fogo é uma hipocrisia, palavra usada por um conselheiro do governo ucraniano.
O presidente Volodymyr Zelensky desconfia que isso seja só um pretexto para Putin recompor as tropas, repensar estratégias. É que vem crescendo o número de relatos de soldados russos mortos em confrontos com as tropas ucranianas. Vamos ver agora na reportagem como está sendo esse início de cessar-fogo unilateral anunciado pelo governo da Rússia. É como se a principal cidade ucraniana, Kiev, bombardeada esses dias, como a gente mostrou aqui no Jornal Hoje, não fosse mais a capital de um país em guerra. O cigarro sem pressa, a parada para o café, a olhada sem compromisso em mais uma vitrine. O cessar-fogo temporário da Rússia trouxe de volta a mais ordinária das rotinas, tão desejada por essas pessoas. Mas, apesar da aparente calma, há muita dúvida e desconfiança na capital da Ucrânia. Essa estudante diz que não tem por que acreditar nos russos. No dia da independência ucraniana, não teve cessar-fogo. No dia 25 de dezembro, também não. Por que eles dariam uma trégua agora? Essa outra mulher argumenta que o cessar-fogo é uma estratégia russa. Eles declaram a trégua, não haverá trégua, mas no momento em que nossas forças contra-atacarem, Putin vai nos acusar de terrorismo. O governo russo marcou o início dessa trégua nos ataques para meio-dia. Só não ficou claro de qual fuso horário. Só a Rússia tem 11 fusos. Houve um ataque russo hoje em Kramatorsk, no leste da Ucrânia. O prefeito confirmou uma explosão, segundo ele, causada por foguetes russos. A Rússia insiste em dizer que a região faz parte de um pedaço anexado por Moscou, mesmo estando em território ucraniano. O ataque aconteceu por volta das 9 da manhã, no horário local. Antes, portanto, do período indicado por Putin como o início da trégua. A notícia do cessar-fogo foi o mesmo que nada para essa senhora. Eu sinto medo, pânico. É horrível. Ninguém sabe quando essa guerra vai acabar. Ninguém tem essa resposta. O exército de Vladimir Putin diz que a Ucrânia continua atacando tropas russas e áreas ocupadas por Moscou. E que em regiões do leste da Ucrânia, como Luhansk e Zaporizhia, eles, os russos, só responderam aos ataques. No Vaticano, o Papa Francisco desejou um Feliz Natal ortodoxo aos que chamou de irmãos e irmãs do atormentado povo ucraniano. E disse que o nascimento de Jesus traga alívio e esperança e que inspire passos concretos que possam finalmente levar ao fim da guerra. Para encerrar, gente, queria trazer aqui uma imagem já marcante dessa primeira grande trégua desde o início da guerra na Ucrânia. Em Kharkiv, cidade muito bombardeada nesses 10 meses de confronto, um grupo cantou músicas de Natal numa igreja destruída por um ataque russo. Como a gente vem dizendo, hoje é véspera do Natal ortodoxo. Esse vídeo foi publicado na conta da ex-porta-voz do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Trali. Obrigado, Rodrigo. Você que esteve lá, né, no começo da guerra, na fronteira, viu exatamente aí o sufoco da população, tendo que abandonar suas casas, deixar tudo para trás. E milhões de ucranianos ainda vivem essa situação da incerteza, se saber se um dia vão conseguir voltar para o país, né? Essa guerra tem que acabar, tem que começar uma reconstrução para que as pessoas de fato também possam voltar. Obrigado, um ótimo trabalho para você e a gente segue juntos aqui. Olha só, no México, forças de segurança prenderam o narcotraficante, né, o Ovidio Guzmán, procurado pelos Estados Unidos, e um dos filhos do ex-chefe do cartel de Sinaloa, o Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo. A prisão de Ovidio Guzmán desencadeou uma onda de violência com tiroteios e carros queimados nas estradas. Homens armados fecharam até um aeroporto na cidade mexicana de Culiacán, capital do estado de Sinaloa. As autoridades pediram para as famílias não saírem de casa. 29 pessoas morreram, entre elas 19 membros de gangues e 10 militares, segundo o ministro da Defesa, Luiz Crescêncio Sandoval. Ele disse ainda que Ovidio está numa cadeia na cidade do México. A prisão dele ocorreu uma semana antes da visita do presidente americano Joe Biden. Os Estados Unidos tinham oferecido uma recompensa de $5 milhões por informações que levassem até Ovidio, que se tornou uma figura-chave no cartel de Sinaloa depois da prisão do pai. Ainda não está claro se ele também vai ser extraditado para os Estados Unidos como El Chapo, que cumpre pena de prisão perpétua no Colorado, a cadeia federal americana
de maior segurança. Esse é um dos cartéis mais violentos do mundo, responsável pelo assassinato aí de centenas de pessoas no México e também nos Estados Unidos. Câmara de Deputados dos Estados Unidos vai se reunir daqui a pouco para tentar, pelo 4º dia seguido, eleger um presidente. Será que agora vai? Ismar Madeira, nosso correspondente nos Estados Unidos, em Nova York, tem os detalhes aqui. E aí, Ismar, por que está tão difícil conseguir botar um presidente na Câmara dos Deputados aí? Bem-vindo e boa tarde. Bem difícil. Boa tarde, Trali, para você e para todos. Olha, até que agora tem um certo otimismo no ar, viu? Há uma expectativa de que os republicanos finalmente tenham chegado a um acordo com o grupo que exige concessões para votar no principal candidato do partido, Kevin McCarthy. Tá difícil porque esse grupo de 20 deputados pressiona para que McCarthy se comprometa a se alinhar com posições deles, de extrema-direita, em relação a vários temas, de imigração à economia. Até agora já foram 11 votações sem sucesso. Só ontem foram 5. E não existe um limite de tentativas. A regra é que o presidente deve ser eleito por maioria simples, ou seja, 50% mais um voto do total de votos dados. A próxima sessão começa daqui a cerca de 10 minutos. Vamos ver se as negociações de bastidores realmente deram resultado, né? Essa demora preocupa o país. Enquanto o presidente não é escolhido, a Câmara fica parada. Os deputados não tomam posse, nenhuma comissão é constituída, nenhum projeto é votado. Parlamentares da base do presidente Joe Biden alertam para os riscos desta situação. A deputada Katherine Clark criticou o impasse dos republicanos. Eles estão colocando o nosso país em perigo, deixando o povo americano e nossa democracia para trás. O impasse deixa o país vulnerável, até em questões de segurança nacional. Vários pacotes de apoio à Ucrânia, por exemplo, foram aprovados pela Câmara. Se neste momento houver uma emergência ou uma crise, não haverá deputados para tomar decisões. O líder democrata Hakeem Jeffries explicou que há questões sérias em jogo e que é hora de o Congresso começar a trabalhar. A lei americana determina que na primeira sessão do Congresso, a primeira coisa a ser feita é eleger o presidente da Câmara. É ele que conduz o juramento de posse dos eleitos, antes que os deputados comecem a tratar de qualquer outro assunto. A Câmara tem atualmente 434 deputados eleitos e os republicanos têm maioria. Mas cerca de 20 deles, de um grupo de extrema-direita, estão impedindo que o partido consiga escolher o presidente da Câmara. E nenhum outro nome republicano aparece com força suficiente para ser um candidato viável ao cargo. O melhor desempenho foi do deputado Jim Jordan, que só conseguiu 20 votos na terça-feira. O principal candidato do partido, Kevin McCarthy, já cedeu à pressão na tentativa de obter os votos para ser o escolhido. Aceitou facilitar o processo para a derrubada de um presidente da Câmara no futuro. McCarthy ainda concordou em colocar mais deputados do grupo conservador na comissão que corresponde à Constituição e Justiça. Mas o grupo de extrema-direita quer garantias de que McCarthy vá lutar por restrições que eles querem impor ao presidente Joe Biden, como, por exemplo, cortes profundos de gastos. A deputada Lauren Boebert, que faz parte desse grupo, disse que eles não querem nada extremo, nada irracional, e reafirmou a pressão pela lista de mudanças no Congresso. De outro lado, os democratas estão unidos. Todos os seus 212 deputados votam no líder do partido, Hakeem Jeffries, mas eles não têm como alcançar os 218 votos necessários para eleger o presidente da Câmara. É um duelo, né? O Ismar está de volta aqui comigo. O Ismar, hoje, 6 de janeiro, né? Hoje faz 2 anos que apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram o Congresso americano, aquela situação terrível, né? Para tentar impedir a certificação de Joe Biden como presidente da República, ou seja, na prática, rasgar o resultado das eleições aí, né? Traz para a gente como é que está essa situação também, por favor.
Trali, para marcar os 2 anos de ataque ao Capitólio, está prevista para daqui a pouco uma cerimônia. E nela, o presidente americano, Joe Biden, vai entregar 12 medalhas presidenciais a cidadãos que deram uma contribuição exemplar à democracia americana. A lista de homenageados inclui autoridades que resistiram à pressão para cancelar o resultado das eleições presidenciais de 2020, pessoas que enfrentaram ameaças durante a apuração dos votos e policiais que defenderam o Capitólio dos invasores. A invasão do Congresso americano resultou em mortes, numa enorme crise política. A gente vê os resultados dela até hoje e muitas investigações. O que aconteceu foi que no dia 6 de janeiro de 2021, o então presidente Donald Trump convocou apoiadores a se reunirem em Washington para protestar contra o resultado da eleição presidencial. Senado e Câmara estavam reunidos para certificar a vitória de Joe Biden. Do comício, trumpistas foram para o Congresso, forçaram a entrada e acuaram policiais e políticos que tiveram que se esconder. No fim do dia, a sessão foi retomada e Biden foi consagrado presidente. Mas só depois de horas de tensão e cenas bastante violentas. A invasão foi alvo de investigação parlamentar, uma espécie de CPI que terminou no final do ano passado e que responsabilizou Trump pela violência. O ataque ao Capitólio foi a maior ameaça à democracia americana na história do país recente e se transformou na maior investigação tocada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. 900 pessoas já foram presas e o processo tem potencial de provocar centenas de outras prisões. Trali. Obrigado, Ismar. E muitas vidas, né, não foram perdidas, muita gente não morreu porque conseguiu escapar ali naquela correria, né? Os agentes de segurança, gente comum até que trabalha no Congresso, funcionários e tal, ajudaram as pessoas a fugir ali daquela confusão toda, senão teria sido muito pior. Obrigado e um ótimo trabalho para você. Eu falo agora do vulcão Kilauea, no Havaí, que voltou a entrar em erupção. Tá aqui, ó. Serviço Geológico dos Estados Unidos detectou um brilho nas imagens da webcam, indicando lava dentro da cratera bem no alto do vulcão ontem. A agência também observou um aumento da poluição atmosférica provocada por gases tóxicos. O aviso de alerta vermelho ressaltou, então, os perigos à saúde, mas essa poluição está limitada à área do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, longe, portanto, das residências. Gases como dióxido de enxofre podem provocar danos ao sistema respiratório, além de prejuízos também para as plantações. E essa atividade de agora acontece menos de um mês depois de o próprio Kilauea e o seu vizinho maior, o vulcão Mauna Loa, terem parado de soltar lava. Também nos Estados Unidos, na Califórnia, uma tempestade provocou mortes e destruição. Desde quarta-feira, pelo menos 2 pessoas morreram, entre elas uma criança. A Califórnia está em situação de emergência. Pelo menos 160 mil casas ficaram sem luz, várias estradas também estão bloqueadas e até a rua próxima à famosa ponte Golden Gate, em São Francisco, foi fechada. Essa tempestade aí foi alimentada por 2 fenômenos, uma corrente úmida e densa que veio do mar e também um ciclone pomba. E a água vai levando tudo, né? A previsão é que as chuvas ganhem ainda mais força na Califórnia a partir de hoje à noite e se estendam pelo fim de semana. Sufoco, né? Jaqueline Brasil, já aqui comigo. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde para você também que está aqui com a gente no JH. Jaque, hoje, sexta-feira, toda a expectativa aí para a previsão do fim de semana, mas antes te pergunto se tem algum alerta, alguma situação preocupante para essa tarde. Tem sim, Trali, tem alerta de temporal. A chuva forte deve chegar agora, no meio da tarde, principalmente em cidades da região norte, do centro-oeste e do sudeste. Esse aviso vale para você que está no Acre, Amazonas, também no Pará, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Goiás. Mesma condição para Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e essa pontinha aqui também de São Paulo, bem lá no Vale do Paraíba. Exatamente onde está agora a frente fria. Essa frente fria forma as nuvens de chuva e também canaliza toda a umidade vinda desse corredor aqui, as ACAS, zona de convergência do Atlântico Sul. E onde já choveu muito, sobretudo no sudeste,
Nordeste, o risco é alto para deslizamento e também para alagamento. Inclusive, temos informações que em Petrópolis, na região serrana do Rio, já choveu forte ontem à noite, também hoje de manhã, tem ruas alagadas, alguns deslizamentos em estradas na área rural, mas ninguém se feriu. A gente continua monitorando. Essa imagem que a gente observa é da capital fluminense. Olha só, as gotículas da nossa câmera. Já choveu, pois é, dá para observar o tempo agora, né, no Rio. Choveu 100 milímetros em alguns pontos da cidade. Agora está em estágio de mobilização, então muita atenção. Não combina com o Rio de Janeiro essa imagem, né, Jaque? Não combina, né? Cadê o sol escondido? Tá até difícil de enxergar o horizonte. Ó. Exatamente. E aí, Tralha, a gente pula aqui para a nossa imagem de São Paulo, tem a ponte estaiada, mas vamos combinar que esse céu encoberto aí em São Paulo também está complicado, né? 19 graus agora, quase 10 graus abaixo da média, do normal para janeiro, de quase 29. Só que aqui em São Paulo não chove forte, é aquela chuva bem fraquinha. Eu até estava brincando com os amigos aqui na redação hoje cedo, que eu vi muita gente de casaco. Eu falei, inclusive. Cadê o verão? Aliás, cadê o verão, já que ele está meio pulverizado, é isso? Está pulverizado pelo país e como a gente viu pela câmera do Rio de Janeiro aqui de São Paulo, só não está aqui no Sudeste, né? Vamos combinar? Em Brasília também, olha, com 24 de máxima, em Florianópolis 26. Mas nas outras capitais está fazendo calor agora à tarde. Olha só, em Porto Alegre, também em Belém, em Cuiabá, máxima de 32, assim como Fortaleza também, 33 em São Luís e lá em cima em Boa Vista. Pode chover de forma isolada em quase todo o país e à tarde vai ficar ensolarada mesmo do Rio Grande do Norte até esse pedacinho aqui da Bahia, divisa ali com o Pernambuco e o sul de Mato Grosso, passando por Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Muito bem, vamos então agora para o fim de semana? Bora lá. O que esperar? O que esperar? Previsão especial para cada região. Vamos começar então pela região sul. Tem previsão de chuva bem isolada, mas o sol vai aparecer bastante e vai esquentar. Olha só em São Borja no fim de semana, máxima de 40 graus, principalmente amanhã. Cascavel, 33 e Lages, 30 graus. No Sudeste, destaque vai ser a chuva, ainda no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo, como em Alegre. Mesma previsão para Belo Horizonte, também Rio de Janeiro. No Centro-Oeste, principalmente Goiás. Atenção, se você estiver em Brasília. Em praticamente todo o Norte, tem previsão de pancadas, tá? E no Nordeste, a gente vai destacar oeste da Bahia. Agora, já no leste e na faixa norte do Nordeste, chuva fraca e muito sol. Máximas acima dos 30 graus em Fortaleza, também em Salvador. Em Belém, aquela pancada que pode ser mais forte. Amanhã, máxima de 32, no domingo, 31. No Centro-Oeste, olha só, Campo Grande, sol, domingo. Também no sábado, amanhã, 30 graus de máxima. E aqui em São Paulo, gente, já se preparem, tá? Porque sábado, máxima de 23 com garoa, domingo, ensaios de elevação de temperatura, 24 e o sol tentando aparecer. É isso que temos para o nosso fim de semana, Thali. Tá bom, Jaqueline, muito obrigado. Imagina. Bom fim de semana para você. Para você também. Valeu. Olha só, termina hoje o prazo para consumidores migrarem para o sistema de energia solar e ficarem isentos até 2045 da cobrança de tarifa pelo uso da rede de distribuição de energia. Esse benefício foi dado por uma lei sancionada no ano passado que estimula o uso de uma energia mais limpa, como é o caso, portanto, da energia solar. Neste ano, o subsídio vai ter um custo total de quase 5 bilhões e meio de reais. Está chegando ao fim o prazo para que os eleitores que não foram votar apresentem a justificativa de ausência à Justiça Eleitoral. Vou chamar o repórter Lucas Franco ao vivo, que tem todos os detalhes aqui pra gente. E aí, Lucas, como é que estão os cartórios? É simples de fazer isso? Conta pra gente, por favor. Boa tarde, bem-vindo. Oi, Tralho, muito obrigado. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, mais de 32 milhões de brasileiros obrigados a votar não compareceram às urnas no dia 30 de outubro do ano passado.
Agora, esse pessoal todo precisa apresentar a justificativa do não comparecimento até a próxima segunda-feira para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Aqui em Minas Gerais, 42% dos eleitores estão nesta situação. A gente está aqui agora na central de atendimento do eleitor em Belo Horizonte. Por agora, o atendimento está bem tranquilo aqui. O local abriu por volta de 13h. Antes disso, o pessoal encarou fila e chuva do lado de fora. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a justificativa pode ser feita de 3 formas. Pelo sistema Justifica, no site do TSE, no aplicativo e-Título ou presencialmente nos cartórios eleitorais. A gente também lembra que o voto é obrigatório no Brasil para as pessoas de 18 a 69 anos que não sejam analfabetas. Quem não votar e não justificar no prazo estabelecido pela legislação pode pagar multa, além de não conseguir tirar ou renovar o passaporte, a carteira de identidade, fazer inscrição em concurso público ou tomar posse em cargo público e também fazer a matrícula em instituições oficiais de ensino. Trali. Valeu, Lucas. Obrigado por todas as informações. Um ótimo trabalho para você e, mais uma vez, boa tarde. Quem é que está sonhando com uma folga já nesse começo de ano, hein? Olha só, peguei aqui o celular para mostrar para você no G1 os feriados de 2023, os pontos facultativos. Preparado para o ano dos feriadões? Pergunta o G1. Celular com câmera, já vem direto aqui para a reportagem. E, ó, tem bastante, hein? São 9 feriados nacionais este ano e destes 9, 4 vão ser prolongados. Essa foto já diz tudo, ó. Só alegria, né? Só comemoração. Então, olha aqui, ó, tem o calendário todo com os feriados. Você vai conferindo tudo aqui no G1, tá bom? Quem sabe já vai se programando, compra passagem com antecedência, bem mais barato, né? Tá tudo aqui para você. Se você não tem o aplicativo do G1, baixa no seu celular, é de graça e já vai sonhando. Ainda hoje aqui no JH, a bênção dos Freis Capuchinhos, em Curitiba. E a seguir, o aumento na produção, queda nas vendas, desempenho do mercado de automóveis em 2022. E em Minas, explosões matam um homem e destroem 2 casas. Nós voltamos já já com todos os detalhes aqui para você.